Fala meus amigos, inscritos e companheiros aqui deste canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente como eu sempre tenho falado aqui no canal, eu quero crer, eu quero acreditar que sim. Já quero começar dizendo que para mim é uma grande honra e também uma grande satisfação estar aqui com todos vocês. Nesse momento o meu coração se encontra bastante feliz, por mais esta oportunidade que o grande Deus me concede em poder estar aqui. E nesse momento já quero aproveitar a oportunidade e te agradecer pela sua audiência, pelo teu carinho. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado, que o eterno Deus te abençoe onde quer que você esteja. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, está passando por aqui agora, está conhecendo o trabalho agora, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em segundo lugar, se você quiser se inscrever, como é que faz? Bom, o processo para isso é relativamente muito simples e fácil. Basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal. Dessa forma, dessa maneira, você será sempre abençoado com uma oração ou com a ministração da Palavra de Deus, se assim de fato você preferir. E antes mesmo de começar com o tema deste vídeo, eu gostaria de humildemente aqui pedir alguns favores especiais para cada um de vocês. O primeiro favor é para que você deixe o like aqui no vídeo. Digo isso porque o like é bastante importante para o crescimento aqui do canal nessa plataforma. E os dois últimos favores que eu te peço nesse momento é para que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixe aí também o seu comentário aqui embaixo. O seu comentário também é importante para o crescimento do canal aqui nessa plataforma. Agora, sem demora, eu gostaria de dizer algo bastante importante para vocês. Nesse momento, eu quero estar compartilhando aqui uma mensagem, uma palavra de Deus ao teu coração. Sendo assim, sem demora, vamos agora para a leitura da santa e bendita palavra de Deus. O texto bíblico pelo qual eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês agora se encontra aqui no livro de Marcos. Marcos capítulo 2 e versículos de números 3 e 4 apenas. O texto diz exatamente assim: E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por conta da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Amém? Somente até aqui. Bom, meus queridos, como vocês de fato puderam observar, eu acabei de fazer a leitura aí de um texto bastante conhecido por parte da Palavra de Deus. E sendo assim, meus queridos, logo ao fazer uma observação acerca da Palavra de Deus, eu pude chegar a uma conclusão bastante importante. Quando eu olho para a Palavra de Deus, eu percebo que um dia foi necessário que o próprio Jesus Cristo em pessoa viesse até essa terra, viesse até o nosso mundo. Mas ele, como venho falando aqui no canal, em outros vídeos, ele não veio aqui simplesmente por vir. Ele não estava aqui simplesmente por estar. Não. Ele veio aqui para cumprir uma missão. Missão essa estabelecida desde a queda de Adão lá no Éden. Nós sabemos e entendemos que para isso se cumprir, foi necessário também que Deus escolhesse um casal sobre a face da terra. Esse casal ficou com a responsabilidade de criar Jesus, de cuidar de Jesus, enquanto ele estivesse aí nos seus primeiros anos aqui nessa terra. Eu estou, claro, me referindo a José e Maria, um dos casais mais famosos de toda a história da Bíblia Sagrada. Mediante a palavra de Deus, você claramente vai observar e ver que Jesus ele acabou nascendo, ele acabou chegando até essa terra. Porém, quando ele nasce, quando ele cresce sobre essa terra, ele também começou a viver um tempo em sua vida, ao qual ele também estava ali num período de anonimato em sua história. Enfim, meus queridos, porém sabemos que esse tempo de anonimato na vida de Jesus durou muito pouco, até porque quando ele completou seus 30 anos, ele logo deu início ao seu ministério sobre a face da terra. Nós sabemos e entendemos que ele deixou para a gente um grande legado, um poderoso legado através de seus ensinamentos, através de suas parábolas e também, é claro, através de seus muitos milagres que ele operou aqui nessa terra. Porém, nesse momento, é exatamente acerca de um desses milagres que ele operou que eu quero estar falando nesse exato momento aqui nesse vídeo. Meus queridos, nesse texto ao qual eu acabei de fazer a leitura para você, está relatando, está contando uma seguinte história. Para quem não sabe, Jesus ele habitava em uma cidade chamada Cafarnaum. Porém, logo ao saberem que Jesus estava em casa, muitas pessoas foram até ele para ouvir os seus ensinamentos, para saírem dali cheios da presença de Deus. E de fato, rapidamente, aquele local começou a se encher de gente. E ali Jesus estava dentro de uma casa. E as pessoas estavam juntamente com Jesus. E a história bíblica relata o seguinte, que o número de pessoas que estavam ali era tão grande e tão elevado que existiam outras pessoas até mesmo pelo lado de fora,
com a intenção, com o intuito de poder, é claro, ouvir um pouco dos ensinamentos do nosso mestre e amado Jesus. Porém, contudo, no entanto, se você pegar esse capítulo, esse versículo ao qual eu acabei de fazer a leitura e fazer aí uma varredura completa dele, você vai ver e entender que uma coisa sobrenatural e especial acabou acontecendo ali. 4 rapazes vieram até ele. Porém, esses 4 rapazes traziam consigo um outro rapaz, e esse rapaz, por sua vez, estava bastante enfermo, bastante doente. E em relação a essas pessoas, o texto bíblico não nos dá bastante explicações acerca deles. Porém, ao analisar esse texto bíblico, eu creio que eles eram amigos, eles tinham entre si uma certa amizade. Então eles observavam aquela situação, viram aquela cena do amigo deles completamente doente, completamente enfermo, ali naquela cama, paralítico, e eles ali começaram a se entristecer, porque de fato a situação daquele homem não era nada boa, a situação daquele homem não estava muito legal. Aí eu creio que um deles ouviu falar acerca de Jesus. A partir daí, eu acredito que um deles ouviu falar que naquela localidade havia uma movimentação meio que diferenciada. Eu também quero acreditar no seguinte, que ali no meio daquela comunidade começou a correr uma determinada notícia. A notícia era que no meio deles havia alguém bastante especial. E esse alguém era um certo judeu, um judeu com seus 30 anos. E esse judeu não era qualquer judeu, não. Esse judeu era nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo em pessoa. E o falatório, acredito eu que era o seguinte, que onde Jesus colocava os seus pés, algo diferenciado acontecia. Como por exemplo, os cegos voltavam a ver, os mudos voltavam a falar, os surdos voltavam a ouvir e, é claro, os paralíticos que cruzaram o caminho de Jesus também voltaram a andar. Eu acredito que, ao ouvir uma conversa como essa, esse homem teve a ideia de pegar aquele seu amigo que estava acamado, que estava doente, e levar até a esse homem, levar até ao nosso mestre Jesus. Bom, meus amigos, como vocês estão observando, agora nesse momento eu acabei de chegar, eu acabei de pousar no exato ponto da história onde eu acabei de fazer a leitura de um texto bíblico para você. Portanto, nesse momento agora eu quero deixar de lado toda a parte explicativa e eu quero agora entrar na parte espiritual da ministração nesse momento para a tua vida. Meus queridos, hoje eu estava aqui em casa como sempre e eu atenciosamente comecei a fazer algumas observações acerca desse texto. E agora eu quero trazer essas observações para vocês. E no meio dessas observações, claro, também estão as revelações espirituais para a sua vida nesse exato momento. Vamos lá então? A primeira observação que eu fiz é que aqueles homens pegaram aquele homem que estava enfermo e o levaram até a presença do nosso Mestre Jesus. E espiritualmente isso significa uma coisa bastante interessante. Quantas vezes nós nos deparamos com situações parecidas como essa? Mas os doentes que eu falo não são somente os doentes físicos, não. Eu estou também me referindo aos doentes espirituais. As pessoas que estão de fato carregando um fardo pesado na sua alma, um fardo pesado em sua história. E ao examinar essa parte do texto, eu logo entendo e compreendo que nós cristãos também temos que ter essa mesma atitude que esses homens um dia tiveram. A atitude de pegar os doentes, a atitude de pegar as pessoas que não estão passando por um bom momento, a atitude de pegar as pessoas que não conhecem a Cristo e levá-las até o nosso Mestre, levá-las até a Cristo de fato. Mas então, nos nossos dias atuais, como é que se faz isso? Meu querido, é muito simples. Como é que se leva uma pessoa até a Cristo? Hoje cada um de nós podemos levar as pessoas até a Cristo da seguinte maneira: dando um bom exemplo como cristão através de nosso comportamento, dando um bom testemunho para essa geração, dando um bom testemunho onde quer que nós colocamos a planta dos pés. Meu amigo, eu vou falar uma coisa importante para você que nesse momento me assiste através dos meios modernos de comunicação. Hoje, existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que estão acamadas fisicamente, mas também existem pessoas que estão com doenças espirituais, existem pessoas que estão tristes, existem pessoas que estão passando por um momento complicado e existem pessoas que estão pensando até mesmo em tirar as suas próprias vidas. Tudo isso porque elas não enxergam uma solução para o teu problema, tudo isso porque muitas das vezes elas não têm aí uma perspectiva positiva acerca de seu futuro. E nesse momento eu sei que muitos estão se perguntando: o que é que eu tenho a ver com isso? Meu querido, é aí que nós como verdadeiros cristãos entramos. Quantos de nós, como estou falando, conhecemos pessoas assim? E hoje nós somos cristãos. Pela palavra de Deus, nós somos o quê? Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então nós temos o dever
de levar o evangelho, de ministrar o evangelho a toda criatura. E se você de fato conhece pessoas que estão passando por dificuldade, aqui vai um recado de Deus para você. Abre a tua boca onde quer que você esteja, dê um bom testemunho onde você colocar a planta dos pés. Se você ver de fato uma pessoa passando por dificuldade, sabe o que você deve fazer? Você não deve ficar de braços cruzados. Não, mas nós como cristãos devemos fazer alguma coisa em específico em relação a essas almas. Nós temos que levar Cristo até elas. Nós temos que ser verdadeiramente a diferença nessa geração. Então, o nosso Cristo, quando ele esteve aqui nessa terra, ele deixou uma responsabilidade muito grande para nós. E essa responsabilidade consiste em levar o evangelho a toda criatura. Talvez você que está aí me assistindo tenha um dom. Você sabe que de fato Deus colocou algo especial dentro de você. Quem sabe você está aí me assistindo e dentro de você há o dom da palavra. Dentro de você há o dom do louvor. E outra coisa que nós podemos entender e compreender é que claramente Jesus está às portas. E quando nós olhamos para a situação na terra, quando nós olhamos para o tempo atual ao qual nós estamos vivenciando, nós logo podemos chegar à eminente conclusão de que Jesus está às portas e ele vai voltar. E portanto, meu querido, nós não temos muito tempo. Se você tem um dom dentro de você, comece a ministrar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao teu redor. Se você sabe que você tem algo especial dentro de você, se você sabe que você tem um dom especial, não desperdice o teu dom. Existem pessoas que estão sofrendo, existem pessoas que estão gritando, existem pessoas que estão precisando de uma palavra amiga. Sabe, talvez você deve estar pensando que para você ministrar a palavra de Deus, você deve estar de fato diante de um altar, diante de um púlpito. Meu querido amigo, isso realmente é importante. E eu vou te dar um conselho em cima disso. Se o seu pastor, porventura, realmente precisar de você e der uma missão a você, vai lá e ajuda ele. Seja obediente à autoridade ao qual o grande Deus colocou sobre a tua vida. Mas uma coisa eu aprendi, eu quero compartilhar com você uma experiência que tive com Deus. Há pouco tempo atrás, eu pensava exatamente assim, eu raciocinava dessa maneira. Eu pensava que, para ser usado por Deus, eu tinha que meio que obrigatoriamente estar em cima de um púlpito. Eu pensava que, para ser usado por Deus, eu necessariamente tinha que estar dentro de quatro paredes em uma igreja. Como eu estou falando, isso realmente tem a sua importância. Mas porém, o próprio Deus em pessoa, de alguns tempos para cá, tem aberto aí a minha mente, a minha cabeça. Um dia eu estava aqui em casa querendo fazer algo para Deus, algo que até então eu não havia feito, uma coisa nova, eu queria vivenciar um tempo novo na minha vida. Aí eu lembro que eu tinha um celular muito velho, muito antigo, que dava muitos problemas. Aí um dia eu peguei meu celular e olhei para ele, e aí o Espírito Santo começou a falar em meu coração. E à medida que ele foi falando no meu coração, eu comecei a automaticamente me lembrar de uma passagem bíblica que fala acerca de Moisés. Quando Moisés teve a sua vida transformada por Deus, quando Moisés foi chamado por Deus. Aí o próprio Deus perguntou para ele assim: Moisés, o que é que você tem nas mãos, Moisés? E ele olhou para a mão dele e viu o cajado na mão dele. E semelhantemente, o Espírito Santo falou comigo basicamente a mesma coisa. Eu pegava o meu celular, olhava para ele e o Espírito Santo gritava no meu inconsciente e dizia: o que é que você tem na mão, menino? Bom, e aí eu entendi que eu estava com o celular na mão. A partir desse momento, uma ideia pintou na minha mente. E aí então eu tive uma grande ideia. E essa ideia eu resolvi botar em prática. Foi assim que eu criei esse canal. Canal esse que é voltado para a oração. Canal esse que é voltado para a ministração da palavra de Deus. E foi aí que eu entendi e compreendi o seguinte: que eu não precisava exclusivamente de um púlpito para ser usado por Deus. Então nesse momento eu estou aqui transmitindo uma palavra ao teu coração. Para terminar essa parte do texto, meu querido, eu quero te dar um conselho. Se você é ativo nas redes sociais, se você é ativo nessa parte, então nesse momento siga o meu exemplo, faça o que eu estou fazendo. Use as suas redes sociais para o bem. Use as suas redes sociais para a exclusiva ministração do Evangelho, se assim você desejar, se assim você quiser fazer. Meu querido, agora nesse momento eu já estou encaminhando para o final desse vídeo. E agora eu quero falar acerca da segunda observação que eu fiz acerca desse texto. Amém? E a segunda observação que eu pude fazer acerca desse texto é que a amizade daqueles homens era de fato verdadeira. Agora, por que eu cheguei nessa conclusão? A resposta para esta pergunta é claramente bastante simples e fácil de se responder. Eu pude observar que de fato aqueles 4 homens queriam realmente ver o bem-estar daquela pessoa que estava acamada, daquela pessoa que estava enferma.
E é por isso que o próprio texto vai dizer o seguinte, que mesmo com aquele local lotado, mesmo com aquele local absolutamente cheio, eles não perderam a fé, eles não perderam a esperança de ver o teu companheiro melhor. Tanto que se você examinar atenciosamente o texto, você vai ver que eles tiveram a ideia de subir com aquele homem num telhado. E ali eles fizeram um buraco naquele telhado. E ali pegaram algumas cordas e de fato eles desceram lentamente aquele homem bem na frente de Jesus. E todo aquele esforço valeu a pena, porque essa atitude acabou alegrando o coração de Jesus. E Jesus, observando toda aquela cena, ele ali lança uma palavra positiva para aquele homem. Jesus disse exatamente assim: olha, querido, os seus pecados já estão perdoados. E o texto narra, o texto diz exatamente o seguinte, que lá existiam alguns doutores da lei, que ao observar aquela cena começaram a questionar a autoridade do nosso mestre, a questionar a autoridade divina de Jesus. Aí Jesus, observando aquela situação, observando aquela cena, decidiu mostrar para eles que de fato ele possuía, ele tinha o poder. Então ali Jesus dá uma segunda ordem para aquele homem: homem, a ti te digo, levanta-te, pega a tua cama e vá para casa. E ali aquelas pessoas observaram aquela cena e de fato aquilo aconteceu. E ali, por conta daquele milagre, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo foi de fato engrandecido e exaltado. Porém, meu amigo, uma parte que realmente me chamou a atenção foi a seguinte: aqueles amigos de fato queriam o bem-estar daquela outra pessoa. Existem pessoas que de fato querem sim ver o nosso bem e ainda por cima estão torcendo pelo nosso sucesso. Existem boas amizades, existem pessoas boas, existem pessoas que de fato querem sim ver o nosso bem, assim como foi nesse conhecido episódio bíblico. Existem pessoas que realmente têm um coração bondoso, têm um coração voltado para o bem-estar do seu próximo. E sendo assim, meu querido, aqui vai um conselho para você. Sempre ande com pessoas que queiram um compromisso com o reino de Deus. Sempre esteja disposto a ser amigo de pessoas que de fato querem ter um compromisso com o grande mestre. Eu sei que hoje essas pessoas estão em pouco número, mas existem pessoas honradas, existem pessoas honestas, existem pessoas que realmente são fiéis a Deus. Existem pessoas que têm bastante experiências pelas quais poderão de fato nos abençoar. Portanto, meu querido, se você ver uma pessoa que realmente tem uma boa índole, se você ver uma pessoa que realmente tem um bom coração, se você ver uma pessoa que de fato se importa com o próximo, valorize essa pessoa. E se essa pessoa se aproximar de você, seja amigo dessa pessoa. E sendo assim, agora eu também falo do outro lado da moeda. Existem pessoas que não torcem pela gente. Existem pessoas que são fingidas. Existem pessoas que de fato na nossa frente até falam que são nossos amigos. Existem pessoas que de fato na nossa frente até dizem que estão torcendo por nós. Existem pessoas com bom caráter, mas também existem pessoas com caráter ruim, com um caráter já corrompido. Portanto, meu querido, fuja de pessoas que não tenham bom caráter. Fuja de pessoas que não queiram um compromisso com Deus. Fujam de pessoas que só querem ver o mal dos outros. Abram os olhos. Se Deus falar para você andar com essa pessoa, ande com essa pessoa. Valorize as verdadeiras amizades. Valorize aqueles que estão ao teu lado. Valorize o teu pai. Valorize a tua mãe. Valorize as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas que de fato estão com você. As pessoas que de fato torcem com você. As pessoas que de fato querem ver o teu sucesso. Amém, meu querido amigo? Bom, essas então foram as minhas simples e humildes palavras. Nesse momento eu quero aproveitar esta oportunidade e já te agradecer pela sua audiência e pelo teu carinho. E nesse momento então eu quero oficialmente me despedir de você. Porém, antes de me despedir de você, eu quero nesse momento fazer um trato com você. Vamos fazer assim, eu oro por você e você ora por mim. E até a próxima oportunidade, se assim o eterno Deus me permitir. Tchau!